Ainda está com dúvidas de como fazer uma conclusão Enem? Então se liga no vídeo que eu vou te ensinar. Olá, como estão? Meu nome é Débora Santos e hoje eu vou te mostrar o que fazer e o que não fazer numa conclusão do Enem. Para iniciarmos o vídeo, eu vou começar falando de outro vídeo que a gente já tem aqui no canal, que é o vídeo da competência 5, onde eu detalho sobre tudo que se trata na competência 5. Se você ainda não assistiu, vou deixar aqui no card e você confere depois desse, tá certo? Então, basicamente, na competência 5, tem uma parte do material disponibilizado pelo INEP que ele diz o seguinte: pelo menos uma das propostas de intervenção que o participante vai estar inserindo no texto deve ter esses 5 aspectos: ação, agente, modo meio, efeito e detalhamento. Não necessariamente nessa ordem. O primeiro que eu irei falar é a ação. Como eu já falei também no outro vídeo, a ação você deve pensar o que deve ser feito e então pensar na ação que o seu agente, o próximo que eu irei falar, irá promover. A segunda parte que iremos falar então seria o agente. Débora, o que seria o agente? O agente você deve pensar nessa pergunta: quem? Quem irá exercer essa ação? Quem irá executar a ação? Logo, podem ser ONGs, instituição, pode ser também órgãos públicos. Então, esse seria o seu agente, seria, entre aspas, a pessoa que iria exercer essa ação. Não necessariamente uma pessoa, deve ser uma ONG, uma instituição, um órgão público, o Estado, o governo. Então, todos esses seriam agentes que você deve estar inserindo dentro do seu texto. Débora, o que seriam instituições? Instituição, por exemplo, pode ser a família. A família é um tipo de instituição dentro da sociologia. Então, também ela pode estar sendo utilizada como um agente. A outra parte seria o modo meio. Débora, como assim modo meio? Quando você pensar nessa parte, você irá pensar como? Através de quê? De que modo? Esse seria o seu modo meio. Então, você tem que responder através de que o seu agente, com a sua ação, irá exercer essa proposta de intervenção. A quarta parte seria o efeito, que também pode ser entendido como finalidade. Então, você irá pensar, para que fim? Para que fim o meu agente precisa fazer essa ação? O que ele espera que aconteça depois que exercer essa ação? Então, seria exatamente isso, seria a finalidade da ação. Por que fazer essa ação? Qual a finalidade? Qual o resultado esperado? Então, essa seria a quarta parte da nossa subdivisão aqui dos elementos. E a quinta e última parte desses 5 elementos seria, então, o detalhamento. Débora, como assim detalhamento? Seria a mesma coisa que desenvolvimento? Não. O detalhamento, você pode sim detalhar um dos 4 elementos anteriores. Você pode detalhar o agente, você pode detalhar a ação, você pode detalhar o modo meio, você pode detalhar o efeito e também você pode estar acrescentando uma informação que não prejudique o seu texto, que na verdade irá enriquecer a sua proposta temática. Então, detalhar seria tanto detalhar um dos elementos anteriores ou adicionar alguma informação que estará contribuindo positivamente para o seu texto, para a sua proposta de intervenção. Normalmente, quando se fala de detalhamento de um desses elementos, sempre acabam detalhando ou o agente ou a ação. Então, o recomendado seria detalhar um desses dois. Como eu iria detalhar o agente, Débora? No lugar de usar apenas o agente, você pode usar um agente de coparticipação. Então, você estaria detalhando o agente. E como detalhar a ação, Débora? Seria, por exemplo, você botar em que local aquela ação será exercida, para quem aquela ação será exercida, para quem essa proposta terá um sentido completo, qual seria o seu público. Então, isso seria detalhar a sua ação. Débora, eu necessariamente necessito ter 2 propostas de intervenção? Na verdade, não. No material disponibilizado pelo INEP da competência 5, ele não diz que é obrigatório ter 2 propostas de intervenção. Porém, recomenda-se que você tenha sim 2 propostas de intervenção. Mas, Débora, por
que recomenda-se isso? Vocês lembram que eu falei que deve ter 5 elementos principais, e esses 5 elementos são obrigatórios para a sua proposta temática. Então, você deve apresentar pelo menos uma proposta completa com esses 5 elementos. Então, por isso recomenda-se que você tenha 2 propostas, pois se uma você estiver incompleta, a outra estará completa e o seu corretor terá que avaliar a sua conclusão levando em consideração a proposta que estiver mais completa dentro do seu texto. Logo, é por isso que se recomenda ter 2 propostas, pois se uma das propostas que você apresentar estiver incompleta e a outra estiver completa, significa que você tem 2 chances de estar acertando dentro da sua conclusão, porque o corretor ele irá levar em consideração a proposta que estiver mais completa. Então, atenha-se a esses 5 elementos que eu acabei de citar para vocês. Quer saber o que fala mais a competência 5? É só clicar no link do card que está lá detalhando toda a questão da conclusão com a competência 5. Mas Débora, certo, você já falou que eu tenho que ter esses 5 elementos. Porém, eu já inicio a minha conclusão trazendo esses 5 elementos assim de cara, já colocando: logo, o governo deve promover palestras e campanhas. Para. Calma, não é assim que funciona. Antes de mais nada, a gente tem que iniciar o nosso pensamento. Então, vem comigo que eu vou te mostrar como iniciar a conclusão. Eu vou sugerir para você 3 tipos de inícios de conclusão. A primeira seria citação. Como assim, Débora? Eu vou começar com a citação? Sim. Por exemplo, você pega a citação sobre Nelson Mandela e coloca: a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo, segundo Nelson Mandela. Ponto. Assim, a escola deveria promover, entendeu? Seria exatamente isso, você iniciar a sua conclusão com uma argumentação que tenha a ver com o seu agente, ou que tenha a ver com o seu tema, ou que tenha a ver com o que você abordou anteriormente nos outros parágrafos, com a sua argumentação anterior. Então, seria exatamente esse tipo de introdução por citação na conclusão. Como começar a conclusão com uma citação. A segunda parte seria arremete da ideia apresentada. Como assim? O que seria arremete? Arremete é o mesmo que retomar, é o mesmo que trazer de novo, que retrazer, que trazer à tona mais uma vez. Então, seria você pegar um pensamento que você já utilizou em alguma parte do seu texto, normalmente da introdução, e retomar. Como assim, Débora? Teria como você fazer um exemplo? Tem sim. Vamos para o exemplo. Você tem um tema sobre combate à depressão entre jovens brasileiros, por exemplo. E as suas teses são a ausência de debates na sociedade e a presença da apatia. Então, você vai para a sua conclusão e inicia assim. Portanto, percebe-se que a ausência de debates na sociedade e a apatia vigente são fatores que colaboram para a problemática em questão. Isso você retomou a sua tese, você fez o arremete do que você disse anteriormente lá na sua conclusão, lá nas suas teses. Então, seria exatamente isso. Trazer à tona, mais uma vez, algo que já foi dito anteriormente no seu texto. Logo, essa seria a segunda forma de você começar a sua conclusão. E a terceira forma de você começar a sua conclusão seria através de uma argumentação rápida. Débora, como assim? Vou te dar um exemplo. Portanto, é necessário, então, alterações no retrato atual da sociedade. Ponto final. Assim, espera-se que o governo promove essas mudanças através de palestras e campanhas, etc, etc, etc. E você continua fazendo aí o desenvolvimento daqueles 5 elementos que eu já falei anteriormente. Então, seria trazer essa frase, esse argumento rápido, só para estar dando o pontapé inicial para você então começar a detalhar os 5 elementos que eu já tratei anteriormente aqui no vídeo. Ainda falando sobre o efeito daqueles 5 elementos que eu falei anteriormente, ele pode ser feito de outras formas, como por exemplo o que eu já citei para vocês, que é para que fim, qual a finalidade, o que espera-se após promover essa ação. Então essa seria uma das formas. E outras formas que você pode estar finalizando seu texto, trazendo os resultados esperados, trazendo a finalidade,
seria através de uma citação. Caso você não tenha colocado no início da sua conclusão, você pode colocar no final, ou também através da interligação da introdução com a sua conclusão. Débora, como finalizar minha conclusão através de uma citação? Tenho que lembrar que, se você iniciou com uma citação, não finalize com uma citação, porque fica muito repetitivo. Então, não é recomendado, no máximo, um repertório sociocultural para a conclusão já é o ideal, tá bom? Então, vamos dizer que você começou a sua conclusão por retomada de tese. No caso, você pegou as teses, fez uma argumentação rápida ali, retomou o que foi dito e quer terminar com a conclusão. Então, você pode dizer, por exemplo, usando o pensamento de Milton Santos. Dessa forma, espera-se que a sociedade brasileira faça alusão ao pensamento de Milton Santos, que diz: o mundo não é formado pelo que já existe, mas sim também pelo que pode efetivamente existir. Ponto final. O que isso quer dizer, Débora? Quer dizer que, através das transformações que esse agente promover, que essa comunidade propor, que a sociedade tiver essas alterações, essas mudanças, elas também irão fazer parte de um mundo melhor. Por isso que ele fala que não é só pelo que já existe, mas pelo que pode efetivamente existir. Essas mudanças que irão existir também irão fazer parte de um mundo, irão fazer parte de um mundo melhor. Então, isso seria terminar com uma citação. Seria o seu efeito detalhado, a sua finalidade, seus resultados esperados. E a outra forma seria interligar a introdução com a sua conclusão. Como assim? Vamos dizer que na sua introdução você utilizou a Constituição Federal Brasileira, artigo 6º. Então você vai para a sua conclusão e bota: dessa forma, espera-se que a Constituição Federal Brasileira, em seu artigo 6º, seja exercida em sua amplitude através dessas transformações. Ponto final. Ali você está trazendo seus resultados esperados, interligando a sua introdução com a sua conclusão, além de que esse mesmo repertório sociocultural que você utilizou, mesmo eles sendo iguais, sendo o primeiro lá na introdução e o mesmo na conclusão, ele conta assim como um tipo de repertório a mais. Então, além de deixar a sua conclusão mais bonita, você também tem uma maior nota na competência de repertório sociocultural, legitimado, pertinente e produtivo. E agora, como prometido, a segunda parte do vídeo falando sobre o que não fazer na minha conclusão. Tem coisas que eu devo evitar, tem coisas que eu não posso colocar. Então sim, vem comigo que eu vou te explicar o que não fazer, onde não errar na sua conclusão. A primeira coisa que você não pode fazer na sua conclusão Enem é apenas resumir o que já foi dito. Débora, como assim? Mas eu assisti um vídeo seu que dizia que podia resumir. Calma, calma, calma. O vídeo que eu disse que poderia resumir era no SSA. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui no card para você. No SSA, você pode sim fazer apenas um resumo geral do que foi apresentado. Mas na prova do Enem, obrigatoriamente você deve ter uma proposta de intervenção. Pelo menos uma proposta de intervenção você deve ter. Como eu já expliquei, você pode ter duas, o que é mais seguro, porque assim você pode estar apresentando de melhor forma. Caso você esqueça uma parte em uma proposta, na outra você apresenta as 5, então você vai ter uma proposta completa. Então, você não pode apenas resumir, você tem que trazer uma proposta, você tem que trazer uma ação interventora, tem que trazer algo para mudar aquela situação. Vale lembrar também que uma proposta, ela é independente da outra. Débora, como assim? Você coloca dois agentes, duas propostas de intervenções distintas. Em uma proposta você coloca 3 elementos, na outra proposta você coloca mais 3 elementos, mas que se completam. Tá errado. As propostas são independentes, então elas não se completam. Você deve apresentar 5 elementos em uma proposta só. Você não pode dividir esses 5 elementos para 2 propostas, porque assim as 2 propostas estarão incompletas, sendo levada em consideração, mais uma vez, a proposta que estiver mais completa. Então, lembrando, 5 elementos em uma proposta, 5 elementos em outra proposta, ou 5 elementos em uma, 3 elementos em outra, sempre lembrando que a mais completa é que será levada em maior consideração pelo corretor. Então, para recapitular, não pode resumir,
você é obrigado a apresentar uma proposta de intervenção, uma ação interventora e uma proposta de intervenção não completa a outra, porque são independentes entre si. Outra coisa que você deve estar evitando na sua conclusão, Débora, o que seria? Seriam palavras que tragam uma generalização de conclusão. Como assim, Débora? Mas não é uma conclusão, a gente não deve concluir o problema? Calma. Como é uma conclusão, o pessoal chama de conclusão, mas você não vai concluir nada. Na verdade, você vai apresentar uma proposta que traga mudanças. Então, você deve evitar palavras como concluir, solucionar, acabar. Todas essas palavras devem estar sendo evitadas. Por quê? Se é um problema social que existe há muitos anos dentro da nossa sociedade, não será em 8 linhas que você irá conseguir concluir. Tem problemas que ele vem desde a época da colonização. Então, como é que em 8 linhas você vai conseguir solucionar um problema de décadas? É impossível. Então, evite palavras como concluir, solucionar, acabar e todos esses sinônimos, pois pode sim ser considerado como desvio dentro da sua conclusão. Evite, não é recomendado, ok? Por fim, mas não menos importante, seria evitar a palavra conscientizar, consciência, conscientização e todas as derivadas dessa palavra. Por que, Débora, eu devo evitar essa palavra? Porque todo ser humano, ele já tem a sua consciência, todo ser humano tem uma consciência intrínseca a ele. Débora, como assim? Quando você sabe a diferença do certo e do errado, significa que você tem uma consciência, significa que você sabe distinguir essas coisas. Então, por exemplo, num tema como homofobia, todo mundo sabe que homofobia é uma coisa errada, que homofobia você não pode praticar, é desrespeito, é preconceito. Então, todo mundo sabe sobre isso. Então, você tem consciência que é errado, mas mesmo assim você pratica. Então, você deve estar evitando essa palavra. Porque se todo mundo tem uma consciência, você não pode dizer que o governo deve conscientizar. Porque todo mundo já tem consciência. Mas o que o governo pode fazer, ou seu agente interventor, não importa, seria sensibilizar a consciência. Como assim, Débora? No lugar de você colocar, o governo deve promover palestras e campanhas para conscientizar a população. Não, a população ela já tem consciência. Você deve falar que o governo deve promover palestras e campanhas para sensibilizar a população. Por que sensibilizar? Porque quando o indivíduo vê aquela palestra ou participar daquela campanha ou algo relacionado a isso, que essa ação chegue até ele, ele irá sentir algo, ele irá pensar, refletir e tentar reavaliar os seus atos. Então você tem a capacidade de sensibilizar, mas você não tem a capacidade de conscientizar alguém. Por isso, deve também evitar a palavra consciência, conscientizar, conscientização e qualquer uma que remeta a esse fator, ok? Por fim é isso, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada a você que chegou até o final do vídeo. Se você gostou, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aquele like que me ajuda bastante. Deixa também um comentário, eu adoro saber o feedback de vocês. Se você ainda tem alguma dúvida, como começar, como terminar, pode deixar o comentário também, que eu sempre respondo todo mundo. Tem sugestão de vídeo? Deixa comentário também, que eu sempre estou respondendo e trazendo os vídeos que vocês pedem. Não se esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho da notificação para você sempre saber quando eu postar vídeo novo. E também de me seguir nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Lá, todos os dias, praticamente, eu estou lançando conteúdos exclusivos, novidades, atualidades, pensadores, tudo para você estar melhorando em redação. Então é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e tchau!